PEC dos fundos públicos é aprovada na CCJ do Senado e vai ao plenário. Antônio Maldonado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o texto da proposta de emenda à Constituição que extingue a maior parte dos fundos públicos e permite que os recursos sejam utilizados para o pagamento da dívida pública. A PEC é uma das 3 que compõem o chamado Plano Mais Brasil, apresentado ao Congresso pelo ministro da Economia Paulo Guedes em novembro do ano passado. O texto, no entanto, foi alterado e os senadores resolveram manter 4 dos fundos infraconstitucionais que existem atualmente: o de segurança pública, o penitenciário, o antidrogas e o de desenvolvimento científico e tecnológico. Um fundo privado voltado para o café também foi mantido por não contar com recursos públicos. Ao justificar o parecer favorável à PEC, o relator, senador Otto Alencar, lembrou que mesmo após a proposta ser aprovada, as reservas serão mantidas por 2 anos. Ele argumentou que os fundos podem gerar ineficiência na gestão do dinheiro público. Então fica claro que os recursos desse fundo por 2 anos poderão ser aplicados. Não são aplicados quase que absolutamente nada. O ano passado mesmo a arrecadação do FUST foi de 1,4 bilhão e se aplicou 5 mil reais. Os fundos são uma espécie de reserva financeira e foram criados para direcionar parte do orçamento para uma determinada aplicação ou finalidade. Na avaliação do governo, isso faz com que o dinheiro fique engessado e muitas vezes acaba parado, apesar de outras áreas sofrerem com a falta de recursos. Mas para a oposição é importante que essa reserva seja preservada. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, promete inclusive trabalhar para que sejam mantidos, pelo menos, os fundos que avalia serem rentáveis. Por que extinguir aquilo que executa mais de 50% do recurso que ele recebe? Por que extinguir o método e a forma com que o recurso é acessado por quem faz ciência e tecnologia, por quem faz cultura, por quem usa esses recursos? Se o texto for aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado, como saiu da CCJ, o governo poderá utilizar o dinheiro dos fundos em áreas como erradicação da pobreza, reconstrução nacional com prioridade à implantação e conclusão de rodovias e ferrovias, revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e projetos e programas voltados à segurança de regiões de fronteira. Hoje, existem 281 fundos públicos que, segundo o governo, acumulam quase 220 bilhões de reais. De Brasília, Antônio Maldonado.